Em Arafta, Mercan segura o colar e fica contente ao vê-lo, mas logo começa a duvidar. Ela se pergunta se Atis comprou a joia para ela, mesmo tendo dito que não existia nós, ou se o presente seria para Mônica. Diante dessa incerteza, decide guardar o colar de volta, tentando convencer a si mesma de que ele nem é bonito, embora fique triste com a possibilidade de não ser para ela. Ao mesmo tempo, Atis questiona as atitudes de Mercan. Ele pensa que, se ela afirmou que não existe nós, por que arrumou e emoldurou a foto, guardando-a na gaveta? Confuso, ele se pergunta se ela o valoriza ou se está brincando com ele. Sem encontrar respostas, também decide guardar a foto de volta na gaveta. Na cozinha, Zera critica Cissek e diz que ela não sabe com quem está lidando. Nesse momento, Binais entra fraca e quase cai, mas Zera ajuda, fingindo preocupação. Berá chega e se encanta ao ver a cena, enquanto Cissek demonstra ciúme e insatisfação. Logo Malik aparece para buscar sua comida e vai embora, mesmo após Binais pedir que fique. Cissek repreende Zera por deixar Binais fora do descanso, mas Zera diz que apenas a ajudou. Berá elogia Binais e a chama de especial, aumentando ainda mais o desconforto de Cissek, enquanto Binais não entende a tensão ao seu redor. Ainda no escritório, Mercan guarda a caixinha, mas pensa em verificar se há algum bilhete no colar. Ao perceber que Atis está chegando, desiste. Ele se surpreende ao vê-la e Mercan explica que veio apenas pegar o carregador, enquanto pensa se ele percebeu que viu o colar e para quem ele o comprou. Atis se mostra confuso com Mercan, que fica sem saber como agir. Ele pega a caixinha e guarda no bolso e pergunta se ela ainda está ali, enquanto Mercan tenta manter a calma e diz que tem muito trabalho. Eles trocam provocações sobre tensão e olhares, mas Mercan evita se abrir. Atis, intrigado, se pergunta se algum dia conseguirá entender o que se passa na mente dela. Enquanto Nezir se encontra com Zia para entregar o dinheiro, Aidar pressiona, dizendo que estão com pressa. Nezir pede a história de vida de Atis Karahan e promete colocar o dinheiro à disposição de Zia. Ele, firme, afirma que não vai comprometer sua honra por algumas moedas e que não há trabalho sujo com ele. Aidar elogia a confiabilidade de Zia, e Nezir, determinado, diz que quer descobrir quem realmente é Atis. Na cozinha, Cissek chora por ter terminado com Malik para não prejudicar a saúde da mãe. Binais percebe que não é apenas por causa da cebola e insiste que há algo mais, demonstrando carinho e dizendo que acredita nela e que é sua filha única e preciosa. Quando Malik passa, Cissek se emociona ainda mais. Binais a consola, dizendo que abrirá mão do próprio coração para curar o dela. As duas se abraçam, e Cissek declara que, enquanto o coração da mãe bater, o dela pode até parar. Na empresa, Mercan suspeita que Atis comprou o colar para Mônica e percebe que ele está distraído, perdido em pensamentos. Ela pergunta o que há de errado e eles conversam sobre como as pessoas mudam rapidamente, não são confiáveis e nem sempre cumprem suas promessas. Mercan pede que ele passe o arquivo, e ao perceber sua irritação, Atis questiona se ela tem algum problema com ele. Mercan que problema ela teria com Atis. Ele respondeu que entendia sua irritação, mas que estavam trabalhando e que conversar de forma constante e educada não estava funcionando. Mercan retruca. Pergunta se ele fala com ela daquele jeito e que sua reação era natural, já que ele a encarava. Atis reclama, mas Mercan segura seu rosto e que ele sempre a olhava assim e continuava gritando. Atis não diz nada, apenas olha para ela. Mercan fala baixinho, pedindo que ele não a olhasse e fosse olhar para Mônica. Confuso, Atis pergunta o que ela disse, e Mercan responde que seria melhor ele olhar para quem quisesse, mas não para ela. Ele não entende sua reação, e Mercan comenta que não iria mais incomodá-lo. Então, Atis segura sua mão e pede pela última vez que ela fosse clara sobre o que estava errado. Mercan responde que nada está errado, pede para ele deixar ela em paz e sai da sala, deixando Atis sem respostas. No jardim, Nermin fica nervosa, temendo as consequências se Aidar descobrir a verdade. Muzen a confronta e ameaça expô-la como ladra caso não devolva a presidência, dizendo que ela seria demitida de qualquer forma. Pressionada, Nermin cede e manda que Muzen fique com o cargo, pedindo apenas que a deixe em paz. Muzen, porém, afirma que não deixará os Yildirim em paz e liga para alguém que chama de filha, avisando que está a caminho. Asli aparece perguntando para onde ela vai, e Muzen responde que tem assuntos a resolver. Logo depois, Asli avisa Mônica que já estão saindo. De volta à empresa, Atis comenta com Cemal que quebrou a moldura, mas que Mercan a consertou e guardou, e questiona o que isso significa. Cemal diz que mulheres são complexas. Às vezes dizem não, mas atitudes como guardar algo mantêm uma porta aberta. Atis fica pensativo.
Enquanto isso, Mercan se pergunta para quem seria o colar, achando que, se fosse para ela, ele teria entregado, e lembra de Mônica. Demet sugere que talvez fosse para ela ou até para outra pessoa, tentando acalmá-la. Atis diz que talvez devesse esquecer, pois ela pode rejeitá-lo de novo, mas queria entender suas atitudes contraditórias. Semal reflete que o amor é confuso. Ora um persegue, ora o outro foge, e às vezes se encontram no meio do caminho. Amar é como atravessar uma porta para o paraíso. Às vezes se entra, às vezes se espera. Mercan desabafa que ele dizia não viver sem ela, mas parece ter revivido ao ver Mônica. Afirma que alguém que compra colares para outra não é confiável, embora admita que isso a feriu. Demet pondera que, se ele hesitou, pode ser por causa da rejeição dela. Mercan diz que fez bem em rejeitá-lo. Atis reconhece que a fez sofrer e que a reação dela é compreensível. Diz que é doloroso estar tão perto e tão longe, como se houvesse uma parede de vidro entre eles, e se pergunta como essa dor vai passar. Semal observa sem saber o que dizer, pois também carrega a própria dor. Mercan também questiona se há saída, confessando que as lembranças dos 187 dias de casamento aprendem como correntes, sem deixá-la avançar ou voltar atrás, enquanto Demet a escuta em silêncio. Mais tarde, Yazar reúne todos para anunciar uma novidade. Ele faz um discurso animado e revela que o projeto chegou às finais na Itália. Todos comemoram e se abraçam. Yazar abraça Mercan, que também abraça Atis, mas os dois logo percebem o momento e se afastam. Seus olhares se cruzam, porém são interrompidos quando Yazar abraça Atis novamente, emocionado. Atis volta a olhar para Mercan, que fica sem graça. Na mansão, Haidar diz que estão no caminho certo contra Atis, mas Nermin demonstra preocupação ao lembrar de um garoto da empresa, Burak. Haidar não dá importância ao comentário e sai, mas Nermin fica desconfiada e decide que, se houver algo por trás disso, ela mesma descobrirá a verdade, e Haidar terá que lidar com as consequências. De volta à empresa, Atis e Mercan planejam os próximos passos para a final na Itália. Como a data ainda é incerta, decidem reorganizar reuniões e equipes, mantendo também os outros projetos em andamento. Mercan prepara um novo plano, e Atis pede que ela converse com a senhorita Zaid para ajustar a linha do tempo e a distribuição das equipes. Mercan ainda custa acreditar que chegaram à final, mas Atis diz que sempre soube, lembrando dos dias em que trabalharam até tarde, à luz de velas. O clima fica tenso quando ele se aproxima. Mercan se pergunta por que ele a olha daquele jeito, e Atis se afasta, pensando que não deve encará-la para não se perder ou incomodá-la. Asli entra com Mônica, que convida Atis para sair e o abraça ao parabenizá-lo, despertando o ciúme de Mercan. Apesar de resistir, ele aceita ir após a insistência delas. Mercan, incomodada, diz que vai trabalhar e falar com Demet sobre a Itália. Atis concorda rapidamente, o que a magoa ainda mais. Ela sai, enquanto Mônica questiona Atis, que permanece em silêncio e troca um olhar com Semal. Enquanto Mercan, nervosa e com ciúmes, desabafa dizendo que a abraçaram na frente dela e que Atis não fez nada. Ao chamá-lo de meu marido, Demet percebe seus verdadeiros sentimentos. Quando Asli e Mônica se aproximam, Mercan se irrita ainda mais com as provocações, principalmente ao ouvir que Atis teria comprado um vestido para Mônica. Demet tenta alertá-la sobre Asli e que, apesar do que fala, seu rosto demonstra o contrário. Mercan admite estar confusa e cansada emocionalmente, magoada pelo passado com Atis e pela atitude dele. Demet sugere que talvez o colar não seja para Mônica e que, se for, ela logo descobrirá ao vê-la usando. Mais tarde, Burak convida Demet para ir a um show, mas ela recusa, dizendo que Mercan precisa dela naquele dia. Compreensivo, Burak afirma que amigos são importantes e que terão outra oportunidade. Enquanto isso, Yazar comemora animado a ida à final. Burak então lhe entrega os ingressos e sugere que convide Zaid para acompanhá-lo. Para sua surpresa, Zaid aceita ir ao show com ele. Na mansão, Mercan sofre ao imaginar Atis jantando sem ela. Demet a aconselha a admitir que se importa, mas Mercan diz não entender seus próprios sentimentos. Quando Atis chega, Demet se retira. Elas dizem que vão trabalhar em casa, e Atis quase a convida para jantar, mas desiste e sugere que ela descanse. O clima fica tenso. Mercan tenta disfarçar a mágoa com ironia, e Atis percebe que ela está irritada. Ele a segura e diz que sabe que algo a incomoda, mas antes que conversem, Mônica aparece chamando-o para a mesa e o puxa pela mão. Mercan engole o choro, pede que ele vá e tenta sair. Atis ainda a segura por um instante, mas acaba soltando. Mercan vai embora, e ele segue com Mônica. Enquanto isso, Yazar se pergunta por que convidou Zaid.
mas fica surpreso quando ela chega completamente diferente, a ponto de quase não reconhecê-la. Zaid conta que tocava bateria na universidade e que ficou muito feliz com o convite. Yazar se impressiona, faz uma brincadeira, e ela chama sua atenção. Ele pede desculpas pela empolgação, e Zaid revela que também estava brincando. Mais leves e animados, os dois seguem juntos para o show. Mais tarde, Atis pergunta pelos outros, e Mônica explica que Asli esqueceu a carteira e foi buscá-la com Cemal, além de dizer que Muzein não está em casa. Atis se irrita por não ter sido avisado e decide esperar, mas Mônica insiste, dizendo que está com fome. Enquanto isso, Asli liga para Mônica, incentivando-a a agir e lembrando que Atis é dela, está só para atrapalhar com Merca. Mônica desliga e avisa que Asli disse para começarem a comer. Atis, em silêncio, apenas observa enquanto Mônica o serve. Enquanto isso, Merca, nervosa e magoada, diz que não consegue lidar com a situação e se sente humilhada. Demet tenta tranquilizá-la e sugere que apenas passem para dar boa noite e observar discretamente. Merca hesita, dizendo que não foram convidadas e que ficaria envergonhada se percebessem suas intenções, mas admite que talvez precise ver com os próprios olhos especialmente para saber se Mônica está usando o colar. No fim, as duas decidem ir juntas. Atis continua jantando quando Mônica vê Mercan se aproximando. De propósito, ela se levanta e dá um beijo no rosto dele. Atis não percebe que Mercan está ali naquele momento. Ao ver a cena, Mercan fica arrasada. Atis, confuso, pergunta o que Mônica está fazendo, e ela responde que apenas sentiu vontade. Antes que ele note a presença dela, Mercan sai correndo, abalada, acompanhada por Demet. Só então Atis percebe que algo está errado e se incomoda com a situação. Na sala, Mercan desaba em lágrimas. Diz que viu um casal feliz, que o colar era mesmo para Mônica e que Atis desistiu dela de vez. Afirma que preferia ter ficado na incerteza, porque ao menos ainda havia esperança, mas a confirmação doeu demais. Ela chora dizendo que não está bem. Demet a consola, dizendo que ela é forte, mas Mercan responde que não quer ser forte, quer ser feliz. Confessa que seu coração dói e que não sabe como lidar com essa dor. Enquanto conversam, Atis entra e acaba ouvindo tudo. Demet então diz claramente que sentimos ciúmes de quem amamos e pergunta: "Você ama o Atis?" Atis se aproxima, surpreso, e fica parado, esperando ansiosamente pela resposta de Merca. Se quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em Arafta, ative o sininho e se inscreva no canal para ficar por dentro dos novos resumos.